Eu quero te convidar a ler comigo Mateus capítulo 24, a partir do verso 36, nessa noite, que diz o seguinte: Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, ele o punirá severamente, e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. A fé cristã é uma fé que exige do fiel, exige do discípulo de Jesus uma vigilância constante, porque faz parte da nossa fé desde o primeiro século uma expectativa de que um dia Jesus vai voltar, de que um dia, da mesma forma como ele foi ao céu, ele retornará, e ele retornará em glória. Existe, portanto, a expectativa daquilo que a gente chama em teologia de parousia, esse retorno do Senhor, essa manifestação plena do Senhor, esse grande acontecimento. Nós todos aguardamos esse dia. Os cristãos ao redor do mundo aguardam este dia. Desde muitos e muitos séculos, os cristãos anseiam pela vinda do Senhor. Só que tem algo que é fundamental a gente compreender sobre a vinda do Senhor. É que o dia e a hora dessa vinda, ninguém sabe. Ninguém tem conhecimento. Não há como prever e cravar uma data relacionada ao dia em que Jesus voltará. Não tem como a gente obter um conhecimento pleno, que seja suficiente para que a gente tenha certeza absoluta de quando isso vai acontecer. E na história da igreja, muitos já tentaram cravar essa data, muitos na história recente. Alguns, confesso para vocês, não me parecem pessoas muito sérias e, digamos assim, teologicamente muito profundas. Mas são ideias, são correntes que vão surgindo aqui e acolá. Mas o fato é que, à luz da própria Escritura, conforme nós acabamos de ler, ninguém sabe o dia nem a hora, nem anjos do céu, nem o Filho sabe, nem Jesus sabe, senão o Pai. Existe até uma relação dentro da própria Trindade, em que a pessoa do Filho desconhece a hora e o Pai conhece e sabe que dia que isso vai acontecer. Então é muito importante que eu e você, nós entendamos que nós não sabemos o dia que o Senhor voltará. Nós não sabemos. E isso traz implicações práticas e contundentes para a minha e para a sua espiritualidade. Isso é decisivo em relação à maneira como nós nos portamos no mundo, como nós nos portamos na vida.
Porque nós vivemos dentro dessa iminência, dessa expectativa. E viver dentro dessa expectativa é viver dentro de um momento, dentro de um instante em que a gente precisa estar necessariamente, obrigatoriamente, em estado de vigilância, em estado de alerta. E Jesus aqui, conforme o relato de Mateus, ele mostra para a gente alguns exemplos desse tipo de necessidade. Ele compara esse momento com os dias do próprio Noé. Noé que um dia ele entrou na arca porque foi avisado acerca do dilúvio. E muitos que viviam ali ao redor de Noé não se deram conta daquilo que estava por vir. Não estavam atentos, não estavam vigilantes ao dilúvio, não estavam vigilantes àquilo que poderia acontecer, não estavam vigilantes em relação às consequências da sua vida, da vida que levavam. E o texto aqui diz pra gente que nos dias anteriores ao dilúvio o povo vivia o quê? Comendo, bebendo, não que isso seja ruim, né? Se dar em casamento, não que isso seja ruim, mas viviam sem nenhum estado de alerta. Muito pelo contrário, viviam a vida no automático. Até que um dia Noé entrou na arca e um dia eles não perceberam, né, o que estava acontecendo, o que iria acontecer, e veio o dilúvio e os pegou todos de surpresa. Pegou todo mundo que estava ao redor ali de Noé, da família de Noé, do mundo, na verdade, ali, de surpresa. E ele diz que assim acontecerá no dia da vinda do Filho do Homem. Porque existe a possibilidade de nós não estarmos alertas, não estarmos preparados para essa vinda. Então é por isso que ele diz que um será levado, outro deixado. Uma mulher, né, duas mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e outra deixada. Então ele diz para a gente aqui no verso 42. Por isso, portanto, por conta da necessidade de você estar alerta, portanto da necessidade de você estar preparado, portanto da necessidade de você ficar atento, é obrigatório vigiar, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, não sabem. Ele também usa aqui, né, como metáfora para nos ajudar a compreender o que significa esse dia, essa ideia do dono da casa. Que se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, o dono da casa ia ficar alerta o tempo inteiro. Ele ia ficar preparado, ele ia ficar vigilante, ele ia ficar vigiando, porque ele sabe que o ladrão está vindo. O problema é que ele não sabe. Ele não sabe a que hora vem. Por isso, justamente por isso, vocês precisam estar preparados, ele diz, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E por fim, ele usa aqui também uma outra metáfora do servo fiel e sensato, a quem um senhor encarrega os cuidados ali da sua casa. E ele diz aqui o seguinte, que esse servo que ficou encarregado de cuidar da casa desse senhor, encarregado de todos os bens, de todos os servos, quando esse senhor volta, é ótimo, é importante, é fundamental que ele encontre o servo como? Cuidando das coisas da casa. Imagina a ira desse senhor se voltasse de sopetão e pegasse esse servo maltratando os seus conservos, seus empregados, em bebedeira, comendo e bebendo como beberrões, sem se importar, sem cuidar, sem zelar. Da mesma forma, nós precisamos também estar alertas e vigilantes, porque a gente não sabe o dia que o Senhor vai voltar. A gente não sabe o dia do Senhor. Então a gente precisa estar alerta o tempo inteiro para a gente não ser pego de surpresa. Por isso, novamente, o versículo 42 é fundamental. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. É claro que quando a gente pensa na questão da vigilância, o que o Senhor quer de nós, espera de nós, não é que todos nós viremos beatos
que vão para a igreja ficar lá de domingo a domingo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, em oração, ali dentro de 4 paredes, aguardando ali a vinda dele. É claro que quando ele fala e usa essas metáforas, né, essas alegorias aqui a respeito da casa, a respeito do ladrão que virá à noite, é claro que isso não é algo literal. É claro que essas imagens aqui, o exemplo do dilúvio, nos ajudam a ilustrar a expectativa que nós precisamos ter, a atitude de vigilância que eu e você precisamos ter, porque nós não sabemos o dia e a hora, bem como não sabem os anjos, bem como não sabe o próprio Senhor Jesus. Por isso nós precisamos ficar alertas. O que significa ser alguém vigilante? O que significa ser alguém alerta? Ser um discípulo de Jesus alerta e vigilante, sensato, prudente. Significa vivermos a vida, vivermos cada dia, cada hora, cada minuto, cada instante, como se aquele instante fosse a hora que o Senhor voltaria. E viver cada instante como se fosse o minuto e o instante que Jesus voltaria, significa viver toda a intensidade do ensino de Jesus Cristo para a nossa vida todo dia. Viver o ensino de Jesus, praticar o ensino de Jesus, desfrutar do ensino de Jesus, comer da carne do Cristo, beber do sangue do Cristo diariamente, caminhar com Jesus diariamente. Ser um discípulo em tempo integral, não de tempo parcial. Porque o de tempo parcial pode ser pego de surpresa em determinado momento. Se naquele instante ele estiver vivendo a parcialidade de suspender a prática evangélica, no melhor sentido da palavra, do seu dia a dia, e o Senhor voltar, vai ser como alguém que não está vigilante em relação a um ladrão que pode chegar a qualquer momento. Por isso é fundamental que nós compreendamos que estar em estado de vigilância, de atenção, que é dito aqui em muitos outros textos das Escrituras, vigiem e orem. Isso é a maior necessidade que nós temos. Porque a gente não sabe o dia e a hora que o Senhor voltará. E se ele voltar, ele não quer necessariamente nos pegar orando de joelhos do lado da cama. Não é isso. Ele quer nos encontrar, zelando, cuidando daquilo que ele nos deixou. E o que ele nos deixou? O seu ensino. O ensino do amor, o ensino da graça, o ensino da misericórdia. O ensino da generosidade, o ensino da paciência, o ensino da humildade, o ensino da piedade, da justiça, do cuidado com o oprimido, cuidado da viúva, o cuidado do pobre. É isso que Jesus nos ensinou. Ele nos deu o sermão da montanha, ele instruiu os seus discípulos, ele tem instruído a nossa vida. E eu, como pastor, procuro dominicalmente compartilhar com vocês aqui o ensino de Cristo Jesus, o Evangelho de Jesus, a compreensão do que significa a graça de Cristo Jesus. Nós oramos no final de todos os cultos, eu oro, que a graça de Cristo Jesus seja sobre vocês, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo. Graça, amor, comunhão. Esses são os valores do reino que não são, como eu disse semana passada, abstratos, mas são concretos, são vivenciados, são praticados. Porque, como disse Jesus, até mesmo na parábola da casa construída sobre a rocha ou sobre a areia, o que constrói a casa sobre a rocha, o que é prudente, porque quando vem a tempestade bate nela e ela não chacoalha, ela está firme, é aquele que ouve, que escuta e pratica a palavra de Deus, pratica o ensino evangélico, pratica o ensino de Jesus Cristo. Então, viver uma vida vigilante é viver uma vida em amor,
é viver uma vida sem vingança, é viver uma vida sem guerra, é viver uma vida de paz, é viver uma vida de graça, é viver uma vida de perdão, é viver uma vida de misericórdia, é viver essa vida. Estar vigilante é isso. Porque quando o Senhor voltar, a expectativa é que os discípulos e as discípulas de Jesus sejam aqueles que estão dando continuidades movidos pelo Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus Cristo, movidos pelo Espírito do Cristo, colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Nós temos experimentado a dura realidade dessa pandemia. Nós batemos a marca de 500 mil mortes. E aqui eu quero me dirigir especialmente a você, que eu tenho certeza que é a nossa maioria, que tem sido de alguma maneira, em maior ou menor grau, afligido por esse momento tão duro da nossa caminhada, por esse momento tão intenso da nossa jornada, por esse momento que está marcando a nossa geração. Você que tem sofrido, você que tem perdido entes queridos, você que tem esperado boas notícias de pessoas queridas internadas, você que tem padecido aflições, talvez você que ficou internado, você que lutou contra a vida, ou melhor, lutou contra a morte para poder viver. Você que tem sido abatido por conta dessa circunstância toda. E eu não tenho dúvida que você, diante dessa tempestade, diante desse caos, desse tempo dificílimo, você tem se encontrado, tem se apegado, tem se aproximado ainda mais do Senhor. Porque tem vivido, tem experimentado esse caos, essa angústia, diante de tudo isso que tem acontecido na nossa nação e ao redor do globo. Quero me dirigir a você que tem passado e vivenciado esses dias difíceis. É muitas vezes na hora da dificuldade, é muitas vezes na hora da tempestade, é muitas vezes na hora do caos, da incerteza, na hora da aflição, é muitas vezes nesse momento duro que nós todos temos enfrentado que a gente se pega em uma atitude de maior vigilância. É justamente nesse momento em que a gente começa a dar valor para a vida e lê-la a partir da realidade do Evangelho. É muitas vezes nesse momento e nessa hora que a gente se volta para as Escrituras, para que a gente se volta para os ensinos de Jesus, e a gente olha para eles e fala, deixa eu me apegar, deixa eu me segurar, porque eu preciso, nesse momento, nesse instante, de Deus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso dessa paz na hora da tribulação. Eu preciso desse conforto na hora do luto. Eu preciso dessa esperança no momento da incerteza. Eu preciso desse amor no momento de dor. Eu preciso de Deus. Eu estou com sede de Deus. E a gente se porta nesse instante caótico com um grau de diligência, um grau de atenção muito mais elevado. Por quê? Porque a gente precisa orar mais, porque a gente precisa de mais consolo, porque a gente precisa mais de Deus, porque a gente, diante desse caos, e nós em especial como cristãos, distantes dessa nossa comunhão plena da presencialidade, a gente precisa se agarrar no Senhor. A gente precisa de Deus. A gente precisa de transcendência na nossa vida. A gente precisa de esperança. Então, é justamente nesse momento da pandemia, é justamente nesse momento do caos, que muitos de nós, afligidos pela pandemia e por todas as consequências dela, especialmente de saúde, sanitárias, né, mas também econômicas, nós nos colocamos numa postura de vigilância. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor. É mais fácil vigiar no dia da dor. É mais fácil vigiar no dia da angústia. É mais fácil vigiar quando o seu parente está internado. É mais fácil vigiar quando a gente está internado. É mais fácil vigiar e cuidar
da nossa fé, da nossa espiritualidade, daquilo que é necessidade última, preocupação última, no que diz respeito aqui à nossa fé, no momento da dor, no momento da angústia, no momento da pandemia. E é aqui que eu quero partilhar com vocês essa mensagem, é que eu quero começar a pregar. A pandemia vai acabar. Uma hora essa pandemia vai acabar. Ontem eu pude testemunhar, né, assistindo a televisão, de um estádio em Los Angeles, em que havia um jogo de basquete, na verdade anteontem, um jogo de basquete, com estádio com capacitação plena, completamente lotada. O mundo está voltando ao normal. Está voltando a uma certa normalidade. Não sei, né? A gente pode analisar se vai ser exatamente a mesma normalidade de antes ou não, mas está sendo retomado a presencialidade em vários âmbitos, em vários lugares do globo. E um dia nós vamos também retomá-la de maneira plena aqui no nosso país, aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, aqui no nosso bairro, na Igreja Batista em Quitaúna. E a pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é se, quando a pandemia acabar, se nós vamos nos manter vigilantes. Se quando a dor diminuir, se nós vamos nos manter vigilantes. Se quando a tempestade passar, se nós vamos nos manter vigilantes. Se quando as notícias horríveis que nós temos recebido recorrentemente, graças a Deus no meio dessas notícias tem boas notícias também, mas essa aflição passar, esse medo passar de se contaminar, do nosso ente querido sobreviver, do luto ser superado, né, e restar somente a saudade. Quando isso tudo for superado, nós estaremos vigilantes, nós nos permaneceremos em alerta, preparados, com a consciência de que nós não sabemos o dia e a hora. Então, eu penso que nesses dias de pandemia em que todos nós aprendemos a valorizar o humano, aprendemos a valorizar a vida, aprendemos a dar valor para um sistema único de saúde, a dar valor para o acesso à saúde para toda a população, aprendemos a dar valor para uma gestão sanitária que traga a provisão necessária de oxigênio, por exemplo, como aconteceu lá em Manaus, que as pessoas sejam bem assistidas, sejam bem cuidadas, sejam bem amparadas. Nesse contexto em que a gente começou a dar valor para elementos que a gente não dava. Por exemplo, para a crise funerária que a gente vivenciou e está vivenciando. Uma mãe não poder ver o seu ente querido, o seu filho, num caixão, porque o caixão está lacrado e não necessariamente a pessoa morreu por Covid. Eu testemunhei essa cena. É duro. Um funeral, sabe, com pouquinha gente, rapidinho. É duro, é difícil, é desumano. A gente está aprendendo a olhar e a observar e dar valor para a humanidade, para o humano e para sermos humanos nesse momento de dor e de aflição. Nós temos enfrentado e lutado em relação a questões econômicas da nossa sociedade. Gente que perdeu empregos, gente que deixa todos aqueles que conhecem a pessoa que perdeu o emprego no meio dessa pandemia com o coração aflito. Nos moveu a orar, a clamar, a dar um recurso financeiro, a mandar uma cesta básica, a amparar, a ligar, a amar. Gente enfrentando crises emocionais. E a gente liga, poxa, vai dar certo, calma, paciência, estamos com Deus, vamos orar juntos. Pessoas abaladas e o nosso coração diante de
todos esses impactos da pandemia ficam pulsando dentro de outra sintonia, em que a gente se vê mais capaz de partilhar do nosso amor, de partilhar da nossa empatia, de partilhar do nosso sentimento, da nossa compaixão. A gente vê o mundo com essa crise, né, em relação às vacinas. E a gente olha organizações que estão se preocupando, por exemplo, em distribuir vacinas para países mais carentes e pobres do globo. Como que isso reverbera no nosso coração nesse momento de crise? A gente vibra, a gente se alegra, a gente fala, puxa vida, que bom que está chegando alguma coisa lá também. Que bom que tem gente vendo isso e que privilégio até a gente contribuir com isso. Não necessariamente com as vacinas, mas essa preocupação em relação ao humano, em relação à vida humana, em relação ao direito humano de todos terem acesso. Que alegria poder ver o pessoal cogitando quebrar patentes de vacinas para que mais e mais pessoas possam ter acesso. Que alegria isso! Que alegria isso! E eu acho que quem se alegra, quem valoriza o humano, é alguém que está vigilante. É alguém que está vigilante. A questão é, a pandemia vai passar. A pandemia vai passar. As coisas vão se estabilizar. As coisas vão entrar novamente dentro de uma zona de conforto. E a pergunta novamente para mim e para você. Você estará vigilante após a pandemia? Você se manterá alerta, valorizando o humano, se preocupando com o humano, se preocupando com o bem-estar social, se preocupando com vidas, se preocupando com crises econômicas, com crises emocionais, com crises sanitárias. Você continuará a valorizar aquilo que toca os direitos humanos, aquilo que toca o cuidado, o zelo pelo bem comum. Você continuará valorizando um sistema único de saúde, por exemplo, que atende milhares de graça. Você vai continuar valorizando ao ponto de querer e lutar para que haja mais investimento nesse sistema, para que ele se desenvolva ainda mais, para que a fila de atendimento diminua. Você vai continuar se preocupando e participando da dor do mundo. No momento em que você ver as próximas crises que virão após a pandemia, e talvez com um grau de intensidade menor do que a pandemia, devido à triste grandiosidade desse caos. Pois é, vigiem. Vocês não sabem o dia e a hora. Vigiem, estejam alertas. A gente que tem vivenciado dentro da nossa Igreja Batista em Quitaúna, alegria ao longo dos últimos anos de partilhar da nossa comunhão, de partilhar dos nossos ambientes litúrgicos, de partilhar da nossa comunhão, do estar junto, do abraçar. Nós estamos vivendo um período de muita dor devido à não presencialidade, de muita dor devido à ausência desse abraço, a ausência desse olho no olho, a ausência desse ambiente que nós amamos, a ausência dessa comunhão viva, fervorosa, a ausência daquele café da manhã gostoso de manhã, a ausência, sabe, daquela ceia presencial, a ausência desses elementos tão fundamentais, tão importantes para a nossa fé, a ausência da adoração comunitária, a ausência disso tudo. E você que tem sofrido com isso, eu tenho certeza que você tem aprendido a valorizar ainda mais a igreja, a valorizar ainda mais a comunhão, a valorizar uma ligação, a valorizar a amizade, a valorizar a partilha, a valorizar talvez aquela pizza depois da igreja, a valorizar um almoço com os irmãos da igreja, a valorizar eventos que a igreja proporciona, a valorizar tudo isso que está em suspenso nesse momento. Nós temos aprendido, nós que temos sofrido, temos aprendido a valorizar a nossa comunidade, nós temos dado valor, não mais a paredes, nós temos dado valor às pessoas,
nós temos dado valor àqueles que nós amamos, nós temos dado valor àqueles que estão talvez passando por uma situação mais crítica nesse momento. A gente tem se preocupado, a gente tem se ligado, olha pastor, aquele lá precisa de um apoio, olha, aquele lá precisa disso, olha, aquela lá precisa dar uma olhadinha nisso. Nós temos nos falado e IBQ Missão tem se mobilizado para assistir todos aqueles que precisam nesse instante. Porque a gente é comunidade, porque a gente está junto, porque a gente se chama de irmão e de irmã, e isso não pode ser da boca para fora. E no meio dessa pandemia não tem sido definitivamente para os que têm sofrido dessa ausência algo da boca para fora. Vira e mexe, recebo ligações de alguns irmãos e de algumas irmãs, como aquilo alimenta a minha alma, como aquilo aquece o meu coração, como aquilo me motiva a caminhar, como aquilo me motiva a viver, como aquilo me motiva a valorizar minha comunidade de fé, a minha família espiritual, como aquilo me mostra o significado do que é ser igreja. Em uma simples ligação, em uma mensagem de WhatsApp. É assim que eu me sinto quando eu sou amado pelos meus irmãos de fé, pelas minhas irmãs de fé. Eu me sinto, aquele bom dia, ele ativa algo dentro de mim, ele ativa algo dentro do meu coração. E eu tenho certeza que é assim com você também, que está padecendo e sofrendo nesses dias complicados. Você tem valorizado mais a comunidade. Agora a pandemia vai passar, a presencialidade vai ser retomada, o dia a dia vai voltar, os encontros vão acontecer. E como será a valorização da comunidade de fé após a pandemia? Como será que nós iremos lidar com os nossos irmãos e irmãs após a pandemia? Será que a gente vai continuar, talvez, com debates e discussões tolas sobre coisas inúteis e superficiais, que a gente percebeu que são tolas e são superficiais, justamente nesse momento de dor? Porque nesse momento de dor da pandemia a gente pôde olhar para aquilo que realmente importa. E o que importa realmente é eu, você, somos nós juntos, um cuidando do outro. Quando a pandemia acabar, a gente precisa continuar assim vigilante, atento, fazendo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, que é nos amarmos uns aos outros, porque assim saberão que nós somos discípulos dele. O amor que tem prevalecido dentro da comunidade, entre a comunidade, no meio da comunidade, ele precisa permanecer após a pandemia. A gente precisa estar vigilante, porque a gente não sabe o dia e a hora que o nosso Senhor vai voltar. E ele não vai querer voltar e encontrar a gente discutindo picuinha. Ele vai querer encontrar a gente vivenciando a fraternidade e o amor que existe na família de Deus. Quando nós pensamos na nossa família, nos nossos entes queridos, especialmente aqueles que tiveram entes que morreram por conta da Covid, que vivenciaram todo esse drama, toda essa crise funerária, todo esse dilema, todo esse luto no meio de lutos. Gente que presenciou e testemunhou um parente indo embora, 2 parentes indo embora, 3, 4, 5 indo embora. Gente que experimentou morte em cima de morte, dor em cima de dor, luto em cima de luto. A gente que tem sofrido, tem se preocupado, a gente que vibra quando um ente querido nosso é vacinado, porque isso dá segurança, isso traz paz. A gente se sente, poxa vida, a gente valoriza a nossa família. A gente valoriza aquele primo distante. A gente valoriza aquele com quem a gente não falava fazia um ano. A gente não dava uma ligadinha. A gente valoriza aquele que está do nosso lado e a gente não vai visitar. A gente valoriza um tempo juntos em família. A gente valoriza um churrasquinho que acontece de vez em nunca. A gente começa a querer mais. A gente valoriza o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, nosso filho, nossa filha. Diante desse momento de dor, de fragilidade humana, de incerteza, do risco, da morte, próximo a nós. Muito próximo a nós. A gente valoriza quem está perto. A gente valoriza. A gente fica vigilante. A gente fica atento. A gente fica preparado. A gente recalibra
a organização do nosso tempo para demandar tempo, para investir tempo com estes. Agora a pandemia vai passar. A pandemia vai passar. O mundo vai voltar à normalidade, ou a uma certa normalidade. E o que você vai fazer? Você vai se manter vigilante, vai se manter investindo tempo na sua casa, tempo com a sua família, tempo com os seus, vai continuar valorizando o seu primo, vai continuar valorizando sua esposa, seu cônjuge, vai continuar valorizando filhos, pai, mãe, vai continuar valorizando todos esses que você valoriza, com quem você se preocupou na pandemia, vai continuar se preocupando, vai continuar cuidando, vai continuar zelando, vai continuar ligando, vai continuar visitando, vai continuar cuidando. O momento pós-pandemia precisa ser um momento em que a gente permaneça em alerta. E por fim, nesse momento de angústia, de incerteza, de caos, em tantos aspectos, nós que sofremos, buscamos o Senhor, buscamos Deus, experimentamos mais do Senhor, mais da dependência dEle. Sabe, não estou falando aqui, novamente, de comportamentos religiosos exteriores. Eu estou falando de orações da alma. Eu estou falando de orações que brotam no interior e que muitas vezes não são nem capazes de serem verbalizadas. Estou falando da hora que a gente acorda diante desse caos. Quantas vezes ao longo de todos esses últimos meses você acorda e diz: Senhor, Senhor, que não haja más notícias, que hajam boas notícias, que aquele fique bem. Deus querido, Senhor, me dá força para superar a aflição, para superar o medo, me dá força, Senhor, para superar a preocupação, me dá força, Senhor, para acudir aquele, me dá força, Senhor, para consolar aquele outro, me dá força, Senhor, renova minha fé, Deus querido. Aí você assiste, muitos de nós até aconselhei a se pouparem de notícias diante de todo esse momento, por conta das aflições da alma, mas diante, dos números, diante das situações, diante daquele quadro tão complicado, e primeira, e segunda, e talvez terceira onda, nesse momento todo de pandemia, a gente olha para isso e fala: Senhor, Senhor, me sustenta, eu preciso do Senhor. Eu preciso de fé, renova minha vida, eu preciso de esperança, me dá esperança, eu preciso me alimentar do Senhor, eu preciso orar. E a gente busca o Senhor, a gente clama ao Senhor, a gente ora ao Senhor, a gente pede ao Senhor, a gente implora ao Senhor. E nesse processo todo de caos, a gente inclusive cresce espiritualmente. A gente fica mais firme no Senhor, a gente fica com mais fé em Deus, a gente é consolado, é renovado, é sustentado pelo Eterno nesses dias difíceis. E a gente fica vigilante, a gente ora sem cessar, a gente está em constante oração, constante oração. Uma vida espiritual que no meio do caos se manifesta vibrante, se manifesta viva, se manifesta intensa, se manifesta profunda. Mas a pandemia vai passar. Essa tempestade vai passar. E a pergunta que fica para mim e para você é se eu e você nos manteremos vigilantes. Se nós nos manteremos atentos. Se nós nos manteremos prontos para o dia da vinda do Senhor. Manifestando o fruto do Espírito no nosso dia a dia, crescendo espiritualmente constantemente, nos tornando diariamente mais parecidos com o Filho, amando o amor de Deus, amando a misericórdia divina, amando a graça do Senhor, amando o perdão do Senhor, amando as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vigilantes, desfrutando, vivenciando e praticando uma espiritualidade real, concreta, intensa, profunda, vibrante. Será que isso vai permanecer depois da pandemia? Eu quero desafiar você, eu quero encorajar você, eu quero que você perceba que nós estamos num momento crítico.
num momento crítico, porque a pandemia vai passar. E você que tem sofrido e tem corrido para os braços do Senhor no meio da dor, da angústia e da aflição, precisa continuar vigilante, porque a vida do discípulo e da discípula de Jesus é uma vida de vigília. E a vida de vigília é a vida de quem pratica aquilo que Jesus nos ensina. E como nós falamos, valorizando o humano, valorizando a nossa comunidade de fé, valorizando a nossa família e valorizando a nossa vida espiritual. Nunca deixe de praticar a fé, nunca deixe de praticar o ensino de Cristo, independente das circunstâncias, porque independente das circunstâncias, o amor do Senhor sempre será constante sobre você. Que o servo do Senhor, que nós servas do Senhor, sejamos encontrados pelo nosso Senhor, vigilantes, praticando os ensinos do nosso Mestre, muito atentos, muito preparados, porque esse dia um dia virá. E que esse dia produza em você e em mim um ímpeto, uma atitude, gere um movimento que torne a nossa fé sempre, sempre viva, ativa. Em nome de Jesus, essa é a minha oração pela minha vida, pela sua vida. Vamos orar. Pai de amor, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra. Eu quero orar pelo meu coração, pelo coração de todos aqueles que estão me ouvindo aqui nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus possamos ficar alertas, permanecer vigilantes, em especial após o período da pandemia, Pai. Que o Senhor nos ajude a valorizar o que tem que ser valorizado, a vivenciar e praticar esse amor em todos esses contextos, na sociedade, na nossa comunidade de fé, na nossa família e no nosso coração. Que em nome de Jesus nós possamos experimentar da Tua realidade diariamente. Nos ajuda, Pai, nos enche, nos faz viver, experimentar essa atitude de vigilância, Senhor, para que a gente não seja surpreendido, e para que a gente não fique disperso no dia da estabilidade, no dia de certa normalidade, para que a fé continue sendo viva, para que a prática continue sendo intensa e para que nós continuemos desfrutando daquilo que o Senhor tem para todos nós nessa caminhada maravilhosa que é a caminhada do discipulado com Cristo Jesus. Nós te damos graças e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.